eu não consigo aumentar o meu tempo disponível. Claro que você consegue. Você tá olhando só pra você. Que ele tem que abrir os horizontes dele entre eu contrato para crescer ou eu cresço para contratar. Fala, Leon! Seja bem-vindo a mais um podcast Eletricista Classe A, o podcast que vai fazer você, eletricista, se transformar em um eletricista fora do padrão, um verdadeiro eletricista classe A. Eu me chamo Everton Moraes, líder do movimento Desperta Leão. E eu me chamo Gabriel, analista de marketing aqui da sala da elétrica. Eu já ia terminando a apresentação antes de me apresentar, na verdade. Você percebeu? Eu percebi. Eu aqui, ó, eu me chamo Everton Moraes. Às vezes falha, né? Mas legal, hoje o tema do nosso podcast é contratação de ajudantes. A gente vai falar um pouquinho sobre esse tema e eu quero que você me ajude a desenvolver esse tema aqui, né? Então, como assim? Coloca nos comentários o que você acha, se na sua região tem ou não tem eletricistas qualificados ou ajudantes qualificados. Como é que você trata essa questão de ajudante? Porque hoje eu queria até que você comentasse isso antes de ouvir o podcast, sabe por quê? Eu vou falar algumas verdades aqui que talvez você fique assim, ô Everton, eita Laia, não precisava falar desse jeito comigo não, então eu quero falar isso aí, tá bom? Bom, Gabriel, o que você acha dessa questão de, vamos antes de falar do tema em si, mas o eletricista, como é que acontece essa necessidade dele precisar de um ajudante, contratar, ter equipe? O que significa isso quando a gente vê o eletricista falando para nós? Significa que ele tá primeiro querendo crescer, ou no mínimo tá querendo agregar valor no orçamento para o cliente. Às vezes é importante o cliente e a obra entregar em menos tempo. Exato. Aí ele, vou colocar um ajudante. Vai encarecer mais o orçamento? Vai, mas vai suprir a necessidade que o cliente está colocando. Exato. Às vezes a maioria dos seus clientes pode demorar mais tempo, então você consegue fazer sozinho. Mas aquele precisa de entregar mais rápido, então o ajudante faz muito sentido. É tipo um sintoma do crescimento, né? Exatamente. É um sintoma do crescimento, é um sintoma de consciência que você não é apenas um autônomo, você é um eletricista independente, um eletricista classe A, fora do padrão. Exato. Porque, igual você falou, o cliente ele tá com uma objeção de período de entrega, eu vou colocar pessoas dentro do meu orçamento ali, ou seja, ajudantes, para que eu consiga entregar em menos tempo e aumentar o valor percebido no orçamento. Exato. Mas se o cara estiver crescendo, ele vai ser obrigado a ter também. Uhum. É interessante porque tem alguns podcasts aqui, você pode procurar aqui no Spotify ou em qualquer mídia nossa que tenha um podcast, inclusive no YouTube. Aliás, se você tá ouvindo a gente aqui, você já é inscrito no nosso canal, você já tá seguindo a gente no Spotify, então corre lá, né? Faz isso, pelo amor de nossos filhinhos, né? Então vai lá e segue a gente, curte o nosso vídeo de hoje aqui, porque vai ser importante pra nós e pra você também, porque quando você faz isso, primeiro que você vai receber mais conteúdos de qualidades como esse e também que você vai ajudar a gente a distribuir esse conteúdo pra mais pessoas como você, tá? Posso contar com você? Beleza. Bom, então o que acontece? O eletricista, quando a gente fala aqui no podcast sobre precificação, por exemplo, uma das coisas importantes é que a gente fala que ele vai te somar ali o salário, o custo dele, vai ser o lucro dele e vai dividir tudo isso pelo tempo disponível que ele tem no mês, né? Sim. Normalmente a gente fala 120 horas disponível para uma pessoa que está sozinha. Uhum. Mas, né, porém, porém, no entanto, todavia, né? Tem um detalhe. Vai chegar um momento que você vai entender, por exemplo, que é difícil você sair do estágio que você está hoje para ir para o próximo estágio sem estar acompanhado. Sim. Então, eu costumo dizer que é muito provável que o eletricista que está saindo ou está alcançando já os 15 mil reais por mês, para ele avançar para os 25, 30 e encaminhar para os 50 mil por mês, ele vai precisar de ter uma equipe. Sim, Não até dá. porque ele vai pegar obras maiores ou clientes que querem entregar tempo menor. Exato. Então você vai precisar de mais pessoas ali. Então você vai ter que contratar. E vai ter mais volume de serviço simultâneo, pode ser também. Pode ser também. Porque eu tenho certeza que você está ouvindo a gente aqui, em algum momento você teve que recusar um serviço porque você estava executando outro. Eu tô fazendo aqui, vou ter que recusar aquele ali. Já aconteceu com você? Comenta aí pra gente saber. Um ou outro, você começa já a desconfiar. Agora, bastante, é hora de começar a crescer. Preciso crescer. Não, mas eu indico meu amigo aqui. Que mané? Indicar amigo. Você tem que contratar seu amigo, então, pô. Exato. Não, mas ele também é eletricista. Tá tudo bem. Pega a obra, coloca o preço do seu amigo. Mas vai ficar mais caro. Vai. E se o cliente fechar, você vai vender mesmo assim. Sim. Né? Faz um orçamento incontestável. Bom,
Moral da história. Aí quando a gente vê esse sintoma do eletricista indo para essa precificação e ele chegando nos 15 mil, 20 mil reais e querendo ir além, o que acontece? Ele vai entender que existem algumas formas dele aumentar a quantidade de receita, de dinheiro que ele ganha no mês. Primeiro é aumentando o preço. Sim. Segundo é agregando materiais dentro do seu orçamento para que você venda e ganhe com materiais também. Uhum. Terceiro é aplicando algumas estratégias. Mas tem um ponto que é importante eu entender. Se eu conseguir aumentar a quantidade de tempo que eu tenho disponível no mês, eu também vou conseguir ganhar mais dinheiro. Sim. Mas, Everton, o dia tem 24 horas, cara. Eu não consigo aumentar o meu tempo disponível. Claro que você consegue. Você está olhando só para você. Exato. Quando eu contrato uma pessoa para estar junto comigo, eu estou aumentando, multiplicando o meu tempo disponível. Sim, você pega o tempo dele disponível também, aí contrata mais um, pronto, você já tem o seu e de mais 2. Exatamente. Então eu posso ter ali inicialmente 120 horas, mas eu posso de repente criar uma equipe para que eu tenha 600 horas mensais. Sim. Eu atendo simultaneamente, atendo junto, não importa. Então, contratar significa aumentar o tempo disponível que você tem no mês para que você consiga prestar serviços e ganhar mais dinheiro. Prestar mais serviços e ganhar mais dinheiro. Exato. Talvez quem está escutando esse podcast nesse momento está pensando assim, poxa, mas hoje eu não tenho demanda para isso, então eu não posso nem contratar. Pode ser que seja uma verdade, mas pode ser também que seja uma mentira, né? Por quê? Porque você não tem demanda para isso. Porque você não tem tempo para fazer a demanda acontecer. Exato. Como é que você vai atrair clientes se você não tem tempo para atrair clientes? Se você está 100% no operacional ali, fazendo toda a parte de execução, como é que você vai atrair mais clientes? Sim. Né? Então a pergunta que se faz é quem nasceu primeiro, a galinha ou o ovo? É uma pergunta que eu não tenho a resposta e você não vai ter a resposta. Você tem que olhar para dentro do seu processo operacional e entender, eu contrato ou não contrato? Galinha ou ovo? Se eu contratar, eu tenho mais serviço ou eu tenho que ter mais serviço para contratar? Eu olho para dentro da empresa e penso, poxa, se eu tivesse mais tempo para me relacionar com parceiros, arquiteto, imobiliária e assim por diante, eu teria mais clientes? Provavelmente sim, né? Sim, bem provável. Provavelmente sim. Então eu posso entrar nesse contexto e começar a estruturar de maneira com que eu possa, incontestavelmente, me organizar para fazer isso acontecer. Sim. E nós temos um podcast aqui que eu gravei com o Luiz, o nosso contador, sobre contratação. A forma correta de fazer a contratação. Foi ano passado esse podcast. Foi ano passado, né? Isso. Esse aí tá disponível lá. Tá disponível. Tá disponível. Então, tem aqui um podcast sobre contratação que você tem que ouvir. Hoje a gente não vai falar sobre contratação. Vai falar sobre a questão de como fazer para que você consiga contratar um ajudante e não errar nesse processo. E não como contratá-lo de fato. Contratá-lo, assiste o podcast com o Luiz, nosso contador aqui da Sala da Elétrica e também da nossa segunda empresa, S2P. E a gente também tem podcasts de como aumentar o faturamento. Então, se é o seu caso de, eu ainda não estou na fase de contratação, volta alguns podcasts, que a gente tem podcast de como aumentar o faturamento, dando essas estratégias que é aumentar o preço, ou até mesmo vender o material junto. Exato. Tá falando nesses podcasts. Aqui essa parte a gente tá falando por cima, porque o foco desse podcast é para quem tá nessa fase de contratação, de poder expandir. Então, quando você estiver nessa parte, você já volta nesse podcast. E para você que tá nessa parte, escuta que você vai gostar desse podcast. Com certeza absoluta. Com certeza. Mas e aí? Olha só, eu quero começar esse podcast da seguinte forma. Começar assim, né? A gente já tá no meio, sei lá, uma bastante coisa. Mas o tema. Quando eu falo para os eletricistas sobre contratação de ajudante, a primeira coisa que eu escuto é o seguinte. Everton, mas aqui na minha região, os caras não querem saber de nada. O ajudante não quer saber de nada, cara. Eles tá nem aí. É difícil, o cara não quer fazer, me deixa na mão. Na hora que eles chegam, e eu acho que eles vão fazer uma coisa, faz outra. Aí tem uma coisa que eu gosto, tem uma frase que eu gosto, né? De vez em quando eu falo ela. Olha, o óbvio precisa ser dito, né? Uhum. Eu sei como que é isso aí, eu já passei muito por isso daí também, né? Mas, por exemplo, você contrata um ajudante, aí você tem na cabeça o que ele vai ter que fazer. Não, esse cara é óbvio que ele vai pegar e vai me ajudar a puxar os cabos. É óbvio que ele vai fechar as caixinha 4x2 ali, pô, a tomada. É óbvio que ele vai fazer a instalação dos interruptores. É óbvio que ele vai pegar e vai fazer tal. Você sempre tem esse pensamento. É óbvio que.
Qual o problema do óbvio aqui? Que só tá na sua cabeça. Só tá na sua cabeça, pô. Na cabeça dele não tá. E aí você fica pensando, pô, mas é óbvio. Não é óbvio coisa nenhuma. Bulhufas nenhuma. Não é óbvio. Você tem que deixar claro o que ele vai fazer. Porque na cabeça dele pode ser que esteja assim. É óbvio que ele vai me falar o que eu tenho que fazer. É óbvio que se eu fizer essa instalação da tomada aqui, ele vai me dar uma bronca porque ele que queria fazer e tá com medo de eu fazer errado. Ele pode estar pensando, é óbvio que se eu fizer sem ele falar, eu vou levar uma rasgada aqui. E aí, eu preciso que você, desde o início, né, trouxe um ajudante, você vai deixar claro o que vai ser feito. Não importa como vai ser esse ajudante. Se é um informal, ou seja, vamos lá me ajudar na obra ali 2 dias? Se é formal com contrato, ou se é formal com contratação. Sim. Aí você vai deixar claro, cara. Tem que deixar claro. A gente tá no meio de um processo aqui de vendas da sala da elétrica, e a gente tem um processão gigantesco, não é, Gabriel? Sim. E tem bastante. Aí, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquele outro, tem que fazer isso aqui, esse aqui, dia 1, dia 2, dia 3, tá ali. Tá 100% organizado? Não. Mas a gente sabe o que tem que ser feito, passo a passo? Sim. A gente testa variações para ver se dá certo, se não dá certo. Mas todo mundo ali sabe o que tem que ser feito, né? E aí, o que acontece? Você vai escrever muitas vezes. Olha, tô anotando aqui, fulano, tem que ser feito isso aqui, beleza? Se ele não fizer, aí você vai chegar nele e vai falar, pô, por que você não fez? Era pra hoje, era pra ontem, era pra amanhã, era pra depois. Você tem que deixar claro essa parada. Sim. Agora, se você não deixou claro, como é que você vai pegar e vai pressupor que ele deveria ter feito? Sim. Ele tá pressupondo que ele não deveria ter feito. Exato, porque não foi passado pra ele. Exatamente, né? Isso aí é parte de execução. E quando ele fala assim, mas a galera não quer saber de nada, os caras aqui não querem saber de trabalhar, os ajudantes são ruins, quer receber muito e não quer fazer nada. Tem isso também que a gente ouve. Tem sim. E aí, nesse caso? Tem a parte que é verdade, tem alguns que realmente não querem fazer nada. Sim. Mas não é a maioria, não. Não. O que tem que ficar claro é que assim, a oferta que eu faço atrai a qualidade da pessoa que chega até mim. Exato. Eu vou fazer aqui, eu preciso de ajudante, vou pagar R$50 por dia, tal, não sei o quê. É uma oferta. Vou fazer R$50 por dia, mais o almoço, mais transporte. É uma outra oferta. É somente para essa obra, é uma oferta. É para uma garantia de pelo menos 40 dias de serviço comigo, recebendo a diária toda sexta-feira. É outra oferta. Exato. O que eu quero dizer com isso? Será que a qualidade dos ajudantes que você está recebendo não é com a qualidade da oferta que você está fazendo? Assim como você também tem um sonho da sua empresa crescer, faturar mais, ele também tem um sonho de crescer profissionalmente, poder sustentar a sua família, então ele também tem esse sonho. Então, quando você está contratando um ajudante ali, seja full time, ou seja assim, só por uma obra, venda também o sonho para ele. Você tem a chance de crescer, você vai ter esses projetos aqui, se você fizer esse projeto, essa obra aqui bem feita, como gosta, assim, vou te ensinar, vou te chamar para outras aqui, porque eu já tenho demanda para as outras. Opa, ele já vê que tem maneiras de crescer, só depende dele. Você tem que vender também para ele, a sua empresa tem que vender para ele. Não é só pro cliente. O funcionário também é um cliente interno. Exatamente. Que está comprando o seu sonho. Exatamente. Você tem que ter clareza ao longo do processo ali de contratação, clareza no processo de execução, tem que ter clareza sempre, né? Sim. E tem um detalhe importante, né? Por exemplo, a sala da elétrica, a gente fundou de fato a sala da elétrica em 2015, só que a gente começou a operacionalizar de verdade no final de 2015. Aí em 2016 eu comecei as primeiras contratações em abril. Quando o time estava com 4 pessoas, aí eu decidi fazer algumas coisas, né? Primeiro que já eram CLTs, mas eu decidi colocar vale transporte, vale alimentação, vale transporte já tinha, mas como a galera era do bairro, então não precisava pagar vale transporte. Mas aí a gente colocou vale refeição, vale alimentação, convênio médico, com 4 pessoas no time. E não era obrigatório. Não era obrigatório. Mas eu ficava pensando, poxa, se eu fosse convidado para entrar numa empresa e essa empresa não tivesse pelo menos esses benefícios, eu entraria na empresa?
Aí eu ficava pensando nisso. Então, assim, eu queria que a minha oferta fosse boa, né? Aí depois a gente veio aqui pro centro de São Bernardo do Campo, um escritório legal, onde você tá vendo esse podcast sendo gravado e tal. Ou seja, a oferta ela tem que estar boa. Sim. Assim como o eletricista, brilha o olho dele quando vem uma obra que o cara tá ali, ó, vamos fechar ali, ó, 20 mil essa obra. Aí você, nossa, brilha o olho. Exato. Ou 50 mil, você brilha o olho. Da mesma forma vai ser pro seu ajudante, vai brilhar o olho dele mais se tivessem algumas oportunidades melhor. Exato. Uau. E aí, beleza, né? Então, vamos analisar. A sua oferta tá legal? Ou a sua oferta tá atraindo o cara que tá vindo até você? Segunda coisa também. Não adianta você querer fazer uma oferta de ajudante e esperar que chegue um eletricista, cara. Formado. Uhum. Né? Aí o jogo é outro, né? O valor que você vai ter que pagar é outro e assim por diante. Ah, não, mas eu quero um cara que manje de elétrica. Tá, tudo bem, mas o que é manjar de elétrica? Com experiência e tal? Porque você toparia ir trabalhar de ajudante ou com salário de ajudante para um outro eletricista nessa oferta que você está fazendo? Ó, para e senta e pensa sobre isso aí. Sim. Você precisa valorizar as pessoas para ser valorizado. Você precisa reconhecer as pessoas para ser reconhecido. Sim. Você precisa jogar limpo com a pessoa. Ah, peguei uma obra lá e, putz, não tinha colocado ajudante, vou precisar de ajudante, vou chegar pro cara e vou falar, Gabriel, você topa ir lá? Eu sei que você é eletricista, mas você tá parado. Nesse momento, como eu já passei o orçamento, eu não consigo te pagar muito mais do que tanto. Mas eu me comprometo com você, no próximo, que tá em vista que vai ser X, Y, Z ou algo do gênero, eu te coloco lá e aí eu te remunero melhor. Pô, fui claro, pelo menos. Sim, alinhou as expectativas. Exatamente. Se a pessoa topar, opa, é dela, escolha dela. Exatamente. Então, eu tenho que entender que um ajudante, ele vai me dar velocidade e vai aumentar o meu tempo de entrega. Só que ele não é eu, não é meu clone. Ainda mais no começo, sem experiência, sem saber como você gosta. E se você trabalha para outro eletricista, o outro eletricista faz de um jeito. Aí ele vai trabalhar com você. Opa, ele tá com os vícios do outro. Exato. Começa, sei lá, de uma forma e você termina por lá. Uhum. Aí você vai brigar com o cara, não. Ó, exatamente. Eu trabalho assim, assado. Exato. E aí acontece algumas outras coisas também, né? Aí eu falo, olha, beleza, ajudante você tem que ensinar. Educar esse cara. Ou você vai investir nesse cara. Ah, se você tá com um ajudante contratado como CLT já, ou com CLT mesmo, ou CLT contrato temporário. É temporário a modalidade lá que a gente fala no podcast com o Luiz? É sim. Acho que é, né? Temporário que é... Não, é intermitente. Intermitente, contrato intermitente, que é muito bom, por sinal. Assiste o podcast lá. Um contrato intermitente, cara, investe nesse maluco, mano. Pra ele ficar bom. Quando eu falo isso, sabe o que a galera fala? O quê? Ah, mas aí eu vou ensinar ele, vai sair da empresa, vai ser meu concorrente. É pior se ele for um funcionário ruim, um ajudante ruim e ficar. É pior ainda. Você quer ter um ajudante ruim que fica na sua empresa, ou um cara bom que saia, até pode ser que ele seja seu concorrente, mas que você tenha certeza que ele tá ajudando você a aumentar exponencialmente a quantidade de tempo que você tem na sua empresa. Sim. Ah, ele ficou comigo 2 anos. Pô, meu, e saiu e virou meu concorrente. Por 2 anos você teve ele. Exatamente. Um funcionário muito bom. Por 2 anos. Não pensa, e o depois... Meu, por 2 anos você teve um funcionário muito bom. Em 2 anos ele pegou e virou o seu marco zero. Você teve 2 anos de crescimento além dele. Sim. E a sua obrigação é crescer. Se você não cresce, você vai ser atropelado. Se não for o seu ajudante que virou seu concorrente, vai ser, por exemplo, outro eletricista da sua região que já é seu concorrente hoje. E vai que esse cara tá escutando os podcasts aqui, participando da imersão. Você participou da imersão? Vai participar? E aí? É isso que eu tô falando. O fato, imersão eletricista classe A, pra quem tá ouvindo e não sabe o que eu tô falando, a gente tem um produto chamado imersão eletricista classe A que você deveria estar lá. Se eu fosse você, eu vim aqui para perguntar sobre, tá? Mas é esse nível de consciência e de maturidade profissional que você tem que assumir. Você, quando decidiu se tornar independente, se tornar um eletricista classe A, um eletricista fora do padrão, você decidiu ser empreendedor. Sim. Não o seu próprio empregado. Exato. Pagar para trabalhar é horrível. Então assim, você tem que entender que, primeiro, suas pernas não vão aguentar durante
sei lá, toda a sua vida, não. Talvez você chegue com os seus 80 anos aí, mas não vai dar pra ser eletricista com 80 anos. Ou até mesmo, pegou uma doença que não consegue trabalhar. Vai recusar serviço? Não, envia os seus eletricistas. Exatamente. Que começaram, por exemplo, como ajudante. Exato. Começaram com ajudante, foram ganhando experiência, fizeram alguns cursos, se especializaram. Opa, dá pra subir eles como um eletricista. E aí, fiquei doente. O eletricista vai lá. Exato. Representando a empresa. Exatamente. Então, assim, o fato é, nesse exemplo que o Gabriel trouxe, eu poderia dar uns exemplos verídicos aqui, nós temos vários alunos que formaram equipe ao longo do tempo, né? O Guilherme é um, aí tem um pessoal de Pernambuco, esqueci o nome dele. Tem o Luiz Linden. O Luiz Leonardo Linden. Tem... Esqueci o nome do rapaz de Pernambuco. Tem de Pernambuco, Fortaleza. Tem uma galera. O que acontece? Hoje eles possuem equipes de 6 a 10 pessoas que a gente tem rastreado aqui. 6 a 10 eletricistas no time. Vitor, mas eu não tô conseguindo serviço hoje pra mim. Imagina pra 6 eletricistas. É por isso que você não tá conseguindo serviço, provavelmente. Porque você não está tendo tempo pra ir buscar serviço. Você tá executando, pô. Né, Gabriel? Exato. Para pensar a respeito disso. Então, assim, qual que é o meu melhor momento? Né? Cresço para contratar ou contrato para crescer? Cara, isso é uma dúvida, uma resolução interna que você tem que ter. Mas ouvir esse podcast vai te ajudar, de repente, a ter um pouco mais de discernimento. Exato. Pelo menos testar. Vou fazer um teste, eu vou pegar um ajudante aí, ou um cara um pouco mais qualificado no próximo mês, vou dar uma ajustada no meu preço por causa desse ajudante e vou ver o que acontece. Que até para você pensar, com esse ajudante eu vou entregar mais rápido. Será que com entregas mais rápidos eu não vou chamar a atenção, por exemplo, dos arquitetos? Pode ser. O arquiteto ele precisa que entregue a obra no tempo certo. Exatamente. E aí com esse ajudante você vai conseguir entregar no tempo certo e vai poder chamar atenção com eles, vai poder ter esse argumento na hora de venda. O meu preço é maior, mas eu entrego no tempo certo, que é necessário. Pronto, você pode... É uma hipótese, eu não tô afirmando, mas é uma hipótese muito forte que você pode aumentar a sua cartela de clientes ali. Exatamente. Então, você tem por obrigação crescer. Porque quando você cresce, você vende mais. Sim. Quando você vende mais, você garante que na sua região existem instalações mais qualificadas. Exato. Se você tem mais vendas e mais instalações qualificadas, o Zé Faísca vende menos. Se o Zé Faísca vende menos e você vende mais, quer dizer que os seus clientes estão com instalações mais seguras e tecnicamente corretas. Exato. Então você tem que vender mais, não é só por causa de você, não é por causa do dinheiro que vai pro seu bolso, não é só por isso não. Você tem que vender mais para as instalações da sua região estar mais seguras e tecnicamente corretas. Faz sentido isso? Faz, total. Entendeu? Então assim, você não fica falando, mas o Zé Faísca faz tudo errado, então venda mais do que ele para que ele não consiga vender e fazer esse serviço errado. Mas tem cliente que só vai contratar o Zé Faísca. Beleza, esse é o cara que merece o Zé Faísca mesmo. É a exceção, esse não é a regra. Deixar claro isso. O problema é quando você não sabe vender e tá perdendo pro Zé Faísca por não saber vender. Aí, cara, você vai me desculpar, mas aí você tá errando feio. Aí a culpa é sua mesmo, assim. E como é que ele faz, Gabriel, pra aprender a vender? Imersão. Imersão e podcast, mas tem muito conteúdo aqui, né? Tem bastante. Pô, maratonas podcasts aqui, pô. Podcast, tem as lives. Eu tô achando que eu vou fazer as lives uma vez por semana. Tá bem, uma rotina muito intensa pra mim. Até mesmo pra quem participa também. Acho que vou fazer uma vez por semana. Tava pensando em fazer de terça-feira às 19 horas. Isso valoriza a galera estar lá. Exatamente. Sem deixar gravado ainda. Boa. Só pra... Isso aí, eu tô conversando com o Gabriel aqui nos nossos assuntos de marketing dentro do podcast de vocês, tá? Mas é isso. O que você achou, Gabriel? Qual foi o seu despertar de hoje aqui, hein? Meu despertar foi justamente ele saber que ele tem que abrir os horizontes dele entre eu contrato para crescer ou eu cresço para contratar. Exato. Ele tem que pensar, qual que é a condição hoje? Eu tô deixando dinheiro na mesa? E tá, né? Muito provavelmente tá sim. Sim. Eu acho que o meu despertar foi exatamente isso também, sabia? Mas vamos lá, vamos achar uma outra coisa aqui. Peguei o seu despertar. Mas eu acredito que o despertar assim, ó, né, quem que veio primeiro, ovo ou galinha, né? Quem que veio primeiro? Eu contrato para crescer ou cresço para trabalhar, né? Que tá bem relacionado com o que você falou.
Mas essa é uma dúvida interna que você tem que ter, que você vai ter que desenvolver. Eu tenho certeza que se você não cresce hoje é porque você tem alguma insegurança a respeito da sua capacidade de conseguir chegar lá. Né? Deixa a gente com a mentoria, com a imersão, com os podcasts, te ajudar nisso, pô. Exato. Né? Quer participar da mentoria ali de C Classe A? Quer estar junto de um grupo hoje que tem 7 pessoas somente, onde eu mentoro de 15 em 15 dias, aliás, hoje tem encontro. Hoje tem encontro da mentoria. Bom. Aí, é simples. Chama a gente no Instagram, fala, eu quero saber da mentoria ali de C Classe A. A gente te guia nesse processo. Certo? Certo. Acho que foi um bom podcast, um podcast rápido, mas que trouxe uma clareza para todos vocês aqui. O que você achou? Manda pra gente. Tira um print aí, tira uma foto, posta no Instagram, marca a Sala da Elétrica que eu quero saber de você. Um forte abraço e nos vemos no nosso próximo episódio, na próxima quinta-feira. Valeu!